Bom demais! Eu sou o professor Daniel Lima, sou professor de língua portuguesa e estou aqui com vocês iniciando mais um laboratório de redação. Seja bem-vindo ao nosso laboratório, onde nós podemos fazer algumas experiências, criar alguns textos, elaborar redações. E você que nos acompanha aí pela primeira vez, saiba que o nosso evento acontece ao vivo todos os sábados às 9 horas da manhã, aqui pelo canal do Estúdio Aulas no YouTube. Então, caso você queira participar do evento ao vivo, basta você se conectar aí, assine aí ao canal também, aproveite para assinar o canal e marque o sininho de aviso, porque toda vez que for começar um evento, o YouTube te avisa. Beleza? Bacana? Mas vamos começar esse evento logo, porque hoje nós vamos fazer uma redação. Eu quero você já esteja aí comigo acompanhando ao vivo, pegue um papel e uma caneta, porque nós vamos escrever. Dá uma olhada na tela, joga lá para mim, por favor. Olha só que bacana. Quem ainda não me conhece e não me segue lá no Instagram, na sua rede social, basta adicionar Professor Daniel Lima, Professor Daniel Lima. Caso tenha alguma dúvida também, pode perguntar lá pelo direct, mande a sua dúvida pelo direct que eu respondo a todos, tá bom? Beleza, beleza. E aí as pessoas me perguntam, Daniel, como é que funciona o nosso laboratório de redação? Para você que está assistindo aí pela primeira vez, vamos lá. Nós temos o evento chamado de elaboração. Elaboração. O que é a elaboração? É quando nós confeccionamos uma redação. E no outro evento nós temos o evento de correção, tá? Correção. Correção quando a gente corrige o texto. Então aqui hoje é elaboração. Hoje nós iremos escrever uma redação aqui ao vivo com vocês. Vamos montar um texto ao vivo. Eu quero que você participe comigo para escrever. E no próximo sábado eu irei corrigir algumas redações que eu irei sortear hoje. Então olha lá, tem gente que me pergunta, Daniel, vai ter sorteio ao final? Vem para mim. Vai ter sorteio ao final? Vai! Você que assiste, você que acompanha o nosso programa aqui ao vivo, você tem a chance de ser sorteado. Eu sorteio 10, em todo evento de elaboração, eu sorteio 10 pessoas para terem as redações corrigidas por mim, tá? Algumas redações são corrigidas no evento ao vivo, que eu faço no próximo programa, na correção, e aquelas redações que não forem corrigidas ao vivo, eu corrijo e devolvo por e-mail. Tá bom? Com todas as orientações, as dicas do que melhorar, o que pode melhorar, se tá boa também a redação, tá joia? Então, vale muito a pena você acompanhar. Caso queira ter a sua redação corrigida, basta seguir e acompanhar o programa até o final, porque hoje nós teremos sorteio, tá bom? Bacana, bacana, bacana. Olha lá, a Flaviana tá perguntando se tem material dessa aula. Material dessa aula tá disponível lá? Não sei. Vai colocar aqui, vai ficar disponível aí na descrição do vídeo aí para vocês, até para quem quiser escrever, né? Quem quiser produzir a redação for sorteada depois. Gente, e o que nós vamos fazer hoje? Qual vai ser a nossa experiência aqui? Bom, eu escolhi para hoje uma redação aplicada para o concurso de agente de polícia da Polícia Civil de Pernambuco. Foi um concurso aplicado pela banca CESP e é um tema de atualidade. Olha só, um tema muito atual, um tema muito bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos falar sobre o tema, eu vou fazer uma avaliação do texto motivador, tenho as minhas críticas quanto a esse tema e vocês vão entender por quê. E hoje a gente vai fazer um texto um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Tudo bem? Joga lá na tela, vamos dar uma olhada aqui comigo, olha só. Vai lá. Ó, então a prova foi, o que nós vamos fazer, a redação é da prova discursiva aplicada no concurso de agente de polícia para PCPE. Beleza? Olha lá que legal. Então hoje nós vamos fazer essa redação aqui, ó. Olha o texto motivador, gente. Esse aqui é o texto motivador. Você que está aí chegando com a gente, caso tenha alguma dúvida, pode perguntar que eu acompanho aqui vocês pelo chat, tá? Olha lá. Deixa eu ver aqui, volta para mim aqui, por favor, volta para mim. Só veja se o material está na descrição. Se não tiver na descrição ainda, daqui a pouco vamos colocar aqui embaixo, tá? Mas acompanhe aí o texto motivador, por quê?
Em especial, nesta redação aqui, a banca cobrou um tópico, um dos aspectos inteiro sobre o texto motivador. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Joga na tela, vamos acompanhar aqui, vamos lá, olha só. À medida que o crescimento urbano avança, impulsionado ou não por novos investimentos e iniciativas imobiliárias, mais desafios a administração pública e as empresas enfrentam. Atualmente, não são as migrações as responsáveis pelo caos urbano das metrópoles brasileiras, e sim a falta de políticas públicas que freiem o inchaço habitacional. Exemplo clássico é a escassez de políticas habitacionais e de atividades econômicas que criem postos de trabalho próximo às moradias, visando descentralizar essas atividades para os anéis externos das cidades, as quais, ao evoluírem e ocuparem os respectivos territórios, tendem a manter concentradas as atividades sociais e econômicas, o que alonga os deslocamentos diários dos trabalhadores em razão do congestionamento do tráfego. Olha aí que legal, vem para mim, vem para mim. Gente, texto motivador está falando sobre o quê? Joga aqui no chat aqui, não, no chat, vem para mim. Você que está aí acompanhando a nossa aula, coloca aí no chat. O texto motivador está falando sobre o quê? Está falando sobre crescimento urbano, está falando sobre a questão de deslocamento, trânsito, né, congestionamento, tráfego. Bacana. Vamos dar uma olhada no tema, que aí fica bem mais claro para a gente, né, fazer essa análise do texto motivador com o tema. Dá uma olhada lá, vamos lá. Olha só que bacana. Ó. Olha o tema, olha o tema. Urbanização da sociedade contemporânea. Problemas, alternativas e desafios. Esse tema é um tema muito atual. Urbanização da sociedade contemporânea. Urbanização é um tema muito atual. É um tema atual que vai permanecer atual, né? Vai permanecer sempre atual. Então você que vai fazer um concurso, principalmente se for banca CESP, e no edital vier cobrando, falando que a redação vai abordar um tema da atualidade, fique atento. Por quê? Questão urbanística, urbanização, né? Ou pelo menos uma urbanização controlada, algo do tipo, pode ser alvo, pode ser tema da sua prova lá de redação. Agora, olha que bacana, joga de novo na tela aqui. Ele fala assim, ó, urbanização da sociedade contemporânea, ó, problemas, alternativas e desafios. Vamos voltar? Vou voltar no texto motivador, ó. Ele fala sobre crescimento urbano, impulsionado, tal. Ele fala de caos urbano, migrações, cadê? Falta de políticas públicas, escassez de políticas habitacionais. Fala do quê? Fala dos deslocamentos diários em razão do congestionamento do tráfego. Congestionamento, questões econômicas. E aí a pessoa me pergunta sempre, é uma pergunta muito comum, né? Daniel, o que eu faço com o texto motivador? Geralmente o texto motivador é um texto que te dá um norte. Eu posso pegar informações do texto motivador e levar para a minha redação? Posso. Não é legal você copiar e colar, mas você pode pegar algumas informações sem nenhum problema. Agora, esse tema desta prova, especificamente, não foi muito bem elaborado. Não foi muito bem elaborado. Por quê? Joga na tela aqui de novo, vamos fazer uma avaliação lá. Olha só, a banca disse, ó, urbanização da sociedade contemporânea, problemas, alternativas e desafios. Agora, olha só, ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos, ó, problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada, alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles e desafios para a defesa social resultante do crescimento desordenado das cidades. Então, o que a banca mostrou aqui? Falou assim, candidato, eu quero que você, ó, em um aspecto, fale sobre os problemas, em outro,
você vai falar sobre as alternativas e em outro você vai falar sobre os desafios. Ela jogou o tema e pediu para você falar sobre problemas, alternativas e desafios. Agora, em um dos aspectos, né, aqui primeiro ele fala sobre os problemas da administração. No número 2, aqui no aspecto número 2, ele fala de mobilidade, trânsito, basicamente. E diz que vai dar 6,5 pontos. Essa redação aqui valia 20 pontos. Então, 6,5, 6,5, me ajuda aí. 13, né? 13 mais 6 dá o quê? 18? Não. É isso mesmo? 13 mais 6 dá 19, né? Vocês que são professores de matemática aí, 19 pontos. E aí um ponto por legibilidade, respeito às margens, paragrafação. E por último aqui, o número 3 fala desafio para a defesa social resultantes do crescimento desordenado das cidades, que vai valer 6 pontos. Então, olha que legal. Como a redação inteira ela vai girar, deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Gente, isso aqui é estratégia na hora da prova, coisa que você decide só quando você chega lá, tá? Como vai girar em torno disso daqui, eu preciso elencar alguns problemas, algumas alternativas e os desafios que a banca me pediu. Então, eu quero a ajuda de você agora, você que está aí acompanhando comigo, olha só. A partir do texto motivador, o texto motivador ele fala sobre alguns problemas, ele fala sobre alguns desafios. Joga lá de novo. Quero vocês comigo. Joga lá de novo, por favor. Olha só. Ele fala aqui, ó, atualmente não são as migrações responsáveis pelo caos urbano, e sim a falta de políticas públicas. Então, olha que legal, ó. A banca está dizendo que isso daqui é um problema, ó. Ele está dizendo que as migrações não são o maior problema, ó, não são o caos responsável pelo caos urbano. Qual é o problema? A banca está dizendo aqui no texto motivador, é a falta de políticas públicas que freiem o inchaço habitacional. E aí ela fala, a escassez de políticas habitacionais e de atividades econômicas que criam postos de trabalho mais próximo à moradia. Então ela está dizendo quais são os problemas, né? E aí vai falar depois sobre o desafio. Olha só, aqui ó, ele fala alternativas e desafios, né? Alternativas para enfrentar o problema de mobilidade. Gente, eu estou pensando em fazer uma redação, eu estou pensando em montar um planejamento. Antes de escrever, você precisa pensar em algumas possibilidades. O que vai aparecer na sua redação? Poxa, problemas da administração pública. Eu posso vir aqui e falar, cara, um dos problemas é a falta de políticas públicas. Outra, ou falta, né, ou escassez de políticas habitacionais, eu vou abordar isso aqui como problemas. Agora, quando no segundo ele fala alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade, vem você que está aí comigo ao vivo aqui, vamos lá, olha para mim aqui. Você que mora em uma grande cidade, você pega trânsito, engarrafamento, congestionamento para chegar até o seu serviço? Muita gente faz isso, né? Mora em um local e desloca até o centro para trabalhar. Então pega trânsito, engarrafamento para ir, engarrafamento para voltar. Isso é bom? Não é. Rouba qualidade de vida, rouba tempo. Questão é, como é que a gente poderia resolver isso? Se colocando no lugar da administração pública. Eu quero exemplos, porque esses exemplos não aparecer na nossa redação. Eu preciso alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles. Como? Quais as alternativas? Eu preciso de exemplos. Cadê? Tem lá a gente falando lá, o Neto, problemas, a falta de oportunidade de emprego e universidade no interior que leva muitas pessoas para os grandes centros urbanos. Pois é. E o texto motivador fala sobre isso, né, Neto? Ele diz que, ele não fala sobre a falta de emprego, mas diz que a concentração de emprego é no centro, ou seja, não houve um planejamento urbano para tirar esse foco, esse núcleo de emprego no centro e colocar em toda a cidade, espalhar em toda a cidade para não diminuir esse congestionamento, essa perca de tempo aí. Tá? E aí tá perguntando, não, como é que fala tudo isso em 30 linhas? Aí vem a questão da estratégia que eu vou trabalhar com vocês hoje. É muita coisa mesmo. E aí a banca, observe que agora no tema, ela abordou problemas, alternativas e desafios e nos aspectos ela falou, eu quero problemas, alternativas e desafios. Significa que para esse modelo de redação, para este pedido aqui, e a gente se depara com isso no dia da prova,
Eu gosto de fazer e recomendo fazer uma redação que eu costumo chamar de redação sanduíche. Uai, Daniel, como assim redação sanduíche? Não é de mortadela não, né? Não. Redação sanduíche é aquela redação que você tem pão, pão e recheio. Daniel, o que seria pão, pão? Eu até penso, talvez, em fazer uma redação sem conclusão, mas me incomoda de certa forma. Eu quero fazer uma conclusão aí de 2, 3 linhas no máximo. Então é pegar uma introdução de 2, 3 linhas no máximo, uma conclusão de 2, 3 linhas no máximo, e o restante a gente deixa para escrever. E aí, claro, que eu vou escrever um pouquinho mais sobre o 1 e sobre o 2, porque dá uma pontuação maior, escrever um pouco menos sobre o 3, se eu tiver que equilibrar, mas um pouco menos é uma diferença de 1 ou 2 linhas. Eu já estou calculando o espaço ou como eu vou elaborar minha redação, tá? Então, se eu gastar 2 linhas para a introdução, 2 linhas para a conclusão, eu vou ter ainda 26 linhas. E aí eu posso ter uma média de 8 linhas, né, para trabalhar cada um ali, cada um dos aspectos. 7 linhas para trabalhar cada um dos aspectos. Eu poderia trabalhar 8, 8, 6, mais ou menos. Tá? Ah, Daniel, mas você faz o cálculo e depois você faz caber? A banca te dá 30 linhas, você tem que fazer caber. Por que eu não posso diminuir os blocos e fazer caber dentro dos blocos? Tá? Então isso é planejamento. Eu sei, eu tenho uma informação, a banca me deu uma informação, eu tenho 30 linhas. Agora eu estou pensando como é que eu vou fazer a redação. Para esse tema, olha que isso aqui foi tema cobrado em prova, a gente se deparou com esse tema aqui agora. Então o que você tem que pensar rápido na estratégia? Compensa eu fazer uma introdução com 5, 6 linhas, uma conclusão com 5, 6 linhas? Aqui não. O tema e os aspectos praticamente são os mesmos. Então a banca quer que você faça os aspectos. Eu diria até, isso aqui é uma prova mais antiga do CESP, acho que 2016, não lembro. Eu diria até que seria possível você fazer uma redação com 3 parágrafos, já diretão mesmo, sabe? Um parágrafo para problemas, um parágrafo para alternativas e um parágrafo para desafios. Caso você não queira fazer, e é o que eu não quero fazer, a gente faz uma redação chamada de sanduíche. Eu chamo de sanduíche, tá, gente? Não tem... Você não vai encontrar... Deixa eu procurar aqui redação sanduíche. Eu chamo de redação sanduíche porque é uma redação com uma introdução pequena, uma conclusão pequena, só para a gente obedecer à forma do texto dissertativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá joia? Eu vou separar a conclusão. Eu poderia colocar a conclusão ali no último, junto com o último parágrafo, porque é o menor, mas eu vou separar umas 2 linhas ali para esses 2 parágrafos. Tamo junto? Tamo junto? Bacana, bacana. Olha só, temos aqui participação, a Cidinha está falando que não enviou a redação. Gente, todas as redações foram devolvidas, tá? Se você não recebeu até agora, mande uma mensagem lá. Às vezes ela foi para a caixa de spam, foi para outra caixa, né? A gente manda vários e-mails. E aí você procura lá pelo e-mail, pode mandar mensagem lá que eu respondo a todos. Tá joia? Vamos ver aqui, participação. Ó, o pessoal está participando. Transporte público. Soraya falou transporte público de eficiência. É isso mesmo. Alternativa para enfrentar o problema de mobilidade, transporte público. Agora, olha lá, vamos comigo. Transporte público. Vamos dar uns exemplos. Se eu vou falar sobre melhoria, transporte público de qualidade, o que falta no transporte público? Né? Posso falar sobre... Primeiro exemplo de transporte público. Eu posso falar de ônibus, na minha redação. Eu posso falar do que mais? Metrô, né? Aumentar a malha metroviária. Eu posso falar de trens urbanos. Tem mais alguma coisa? Tem veículos leves sobre trilhos, né? Então, exemplos de transportes públicos. Já que a gente vai falar sobre transportes públicos, vamos citar alguns exemplos, pode ser? E eu vou falar, sei lá, ônibus novos. Um dos problemas do transporte urbano é que geralmente os ônibus são velhos. Então vamos falar de ônibus novos, de qualidade. Horários definidos, né? Você vai pegar um ônibus, você não sabe qual o horário, que hora que ele vai passar, se ele passa realmente naquela hora. Então horários bem definidos. Tudo isso já favoreceria, né? Seria um alternativo para enfrentar a questão da mobilidade urbana. Tem mais aqui? Superlotação, né? Investimento em transporte público é o principal, o pessoal está falando aqui, participando, isso é muito bacana, né? Cadê? Parágrafos podem ter... olha lá, a Soraya falou desenvolvimento de ciclovias, é isso mesmo, olha lá, ciclovias, a bicicleta. Aqui eu estou falando com vocês aqui do Distrito Federal, por exemplo, a gente teve uma iniciativa de ampliar
as ciclovias aqui no Distrito Federal. Isso é bacana também. É uma alternativa, é uma medida, né, que poderia resolver não, é uma alternativa para enfrentar esse problema de mobilidade. Então vamos colocar isso na nossa redação, tá? Transporte público e ciclovias, eu acho que a gente já poderia colocar por aqui. E aí quando ele fala desafios para a defesa social, que é o tópico 3, resultantes do crescimento urbano, o maior desafio talvez seja a questão do planejamento mesmo, como o texto motivador fala, é a falta de planejamento. Essa falta de planejamento gera várias consequências, como favelização, desemprego, problemas de mobilidade, e tudo isso resulta na falta de segurança. E aí aqui a gente vai ter que falar alguma coisa sobre segurança. Então a falta de planejamento, urbanização descontrolada, favelização, falta de emprego, violência. Acho que a gente pode concentrar as nossas ideias nisso, tá bom? Gente, cadê? Ó, o pessoal tá falando aqui, poderia colocar caronas solidárias também. Também, pode colocar caronas solidárias, são um exemplo. Mas é porque assim, a gente só tô falando sobre o tópico 2. E pensando em um parágrafo só, não dá para colocar tudo. Então, colocando uns 2, né, falar alternativas, a gente coloca 2 coisas, porque senão ficaria muito extenso e a gente tem que falar muito sobre os outros. Tá, beleza? Gente, tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, esse bate-papo, eu estou colocando na cabeça, mas eu já estou montando a redação. Não sei se vocês estão vendo, mas aqui tem a lente aqui do Homem de Ferro, já apareceu aqui na minha frente e a minha redação já está sendo montada. Não sei se dá para ver aí da sua casa, se a câmera permite, não? Aqui eu já estou vendo a redação montada, já quando eu falei de número de linhas por parágrafo, eu já estou vendo os parágrafos aqui na frente, tá vendo aí não? Escrito aqui. Já estou vendo a ideia de transporte público aqui, mais ou menos, ciclovias e ciclofaixas aqui assim, e aqui eu vou falar um pouco sobre questão de políticas públicas. O desafio é isso, criar políticas públicas e garantir segurança à população. E aqui uma conclusão. Se você não viu isso, recomendo que antes de escrever, faça isso no caderno, tá? Vai fazer uma prova, chega lá no dia da prova, anote. Pegue aqui pode pegar lá, joga lá na tela, por favor, olha só. Você vai pegar lá, problemas da administração pública, aí você pode vir aqui, ó, falta de políticas públicas. Aí aqui você pode puxar aqui, ó, falta de políticas públicas. Por quê, Daniel? Porque as ideias vêm e vão. Tananã, coloco aqui. Alternativas. Transporte coletivo. Vem para cá, ó. Voltou. Aqui, ó. Transporte coletivo. O que mais? Eu vou falar sobre ciclovias. Então, existem... eu quero falar aqui sobre os desafios, né, para a defesa social. Então, eu vou falar sobre a questão de planejamento. E vou falar também sobre segurança, garantir a segurança. Claro que a recomendação é que essas anotações que eu fiz aqui, elas venham em formato de frases prontas já. Tá? Isso aqui é só um esboço para você. Nós temos aí o pessoal participando, políticas habitacionais, beleza. Controle da ocupação irregular das áreas públicas, isso aqui é legal, muito legal, acho que a gente pode colocar isso daí. O Daniel está falando que acha que essa redação 5 parágrafos ficaria top. O Daniel, vai ficar com 5 parágrafos. Só que o primeiro parágrafo vai ser uma introdução muito breve, o segundo parágrafo e o último parágrafo uma conclusão breve, de 2 linhas. E aí, por que isso? Porque eu preciso de linha para falar um pouco sobre cada um. Né? Ele fala de problemas, então eu tenho que citar pelo menos 2 problemas, exemplificar. Alternativas, eu tenho que citar pelo menos 2 alternativas, exemplificar. Então, assim, eu vou precisar de linha, eu já sei que eu vou precisar. E aí, cuidado, se você, na hora da prova, adotar a estratégia errada, a sua nota vai sentir as consequências disso, tá bom? Então, você tem que pensar aí e adotar a alternativa correta, a estratégia correta, a alternativa.
Vamos escrever? Vamos lá, vamos bolar esse texto aqui? Joga lá. Já pensou? Eu quero você que está acompanhando aqui comigo, eu quero você com papel e caneta na mão. Vamos lá. Papel e caneta na mão. O Daniel está perguntando se poderia fazer o último parágrafo com desafio e conclusão. Poderia sim, Daniel, poderia sim. Né? É o que eu falei agora há pouco, vem para mim. Esse tema aqui, você até poderia fazer com 3 parágrafos. Tá? Eu até arriscaria fazer com 3 parágrafos. Um para problemas, um para desafios, e um para alternativas e um para desafios. Mas eu não gosto muito só de 3 parágrafos, redação foge à estrutura clássica, eu gosto de ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e é por isso que eu vou ainda destacar a conclusão. Mas eu falo sobre isso quando a gente chegar lá na conclusão, tá? Não sei se já apareceu aí, aqui eu já tenho minha redação montada aqui na tela aqui do Homem de Ferro. Tá? Eu brinco com o aluno e falo, gente, eu tô vendo aqui a frase, e realmente, gente, eu tô vendo a estrutura, tá aqui. Se você ainda não viu, anote aí. Vamos lá? Pega o papel e caneta e lembre-se, daqui a pouco tem sorteio e eu quero que você faça a sua redação sobre isso, porque eu vou corrigir, tá? Joga na tela, vamos escrever, vamos bolar, vamos montar essa redação aqui, juntos. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Deixa eu pegar uma cor aqui, vamos pegar preto. Acho que preto fica legal. E bora escrever, né? Bora escrever. Coloque aí no seu caderno, assim. Uma introdução pequena. Vamos assim. As questões que envolvem a urbanização. As questões que envolvem a urbanização, né? Está falando sobre urbanização. Urbanização. Nos grandes centros urbanos, pode ser também, né? Nos grandes centros urbanos. Nos grandes centros urbanos, as questões que envolvem a urbanização dos grandes centros urbanos devem ser discutidas nós vamos falar sobre isso depois, né? E planejadas, né? E planejadas. Por quem, gente? Pela administração, né? Então, pela administração pública. Pública. Então aqui eu tenho uma tese, eu tenho uma introdução. A minha redação começou. As questões que envolvem a urbanização dos grandes centros urbanos devem ser discutidas e planejadas, porque nós vamos falar sobre planejamento, né? Pela administração pública. Ai, Daniel, não coube tudo, não deu aqui em 2 linhas. Então você coloca que devem ser planejadas pela administração pública. Discutidas e planejadas, ou então cabe mais, discutidas, planejadas e executadas pela administração pública. Aqui o núcleo é isso aqui, tá? São os verbos aqui. O que elas devem ser? Vamos ver o que a gente coloca ali na nossa redação. Primeiro, gente, nós vamos falar um pouco sobre os problemas, tá? E lembrem-se que o texto está falando sobre o caos, né? O trânsito caótico, os problemas aí causados pela falta de planejamento, que eu acho que é uma coisa que se você mora em um centro urbano, você deve passar por isso. Vamos começar então falando sobre parte da população. Vamos colocar assim, ó, boa parte. Vamos para outro parágrafo. Ó. Boa parte da população brasileira, boa parte
da população brasileira enfrenta, estou falando por mim, tá? Enfrenta diariamente longos congestionamentos. Longos congestionamentos para ir e voltar do trabalho. Longo congestionamento para ir e voltar do trabalho. Desculpem a letra aí, mas tá legível, né? Dá para ler. Eu estou escrevendo aqui na tela e aí, boa desculpa, né? Então, boa parte da população brasileira enfrenta diariamente longos congestionamentos para ir e voltar do trabalho. Ah, Daniel, poderia colocar diariamente entre vírgulas? Poderia, é um advérbio, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui não. Esses congestionamentos, gente, geram o quê? Desgaste psicológico, o pessoal fica puto no trânsito? Fica, né? Então, vamos lá. Colocar assim, então, além dos prejuízos psicológicos, além dos prejuízos psicológicos e físicos também, né? Eu não sei, eu acho que cansa, a pessoa chega cansada mesmo. Imagina pegar um ônibus lotado em pé, né? Então vamos colocar psicológicos e físicos. Além dos prejuízos psicológicos e físicos, aqui as pessoas estão sujeitas. Aqui as pessoas estão sujeitas, né, gente? Quem está sujeito a, tem que olhar a regência aí. O trânsito do texto motivador fala sobre trânsito caótico, né? Vamos colocar lá o trânsito caótico. O trânsito caótico provoca elevados custos econômicos, não financeiros. Elevados custos financeiros. Ok? Eu mesmo gasto uma nota de combustível todo mês. E aí, como o primeiro aspecto é para falar sobre problema, vamos retomar isso daqui, vamos jogar o problema aqui, né? Esse problema, esse problema é resultado da inércia da administração pública, né? Da administração pública.
quê? Esse problema é resultado da inércia da administração pública. Vamos pegar coisas do texto motivador agora. Que não promove políticas, né? Fala aqui da escassez de políticas, que não promove políticas públicas que não promove políticas públicas capazes de controlar um inchaço populacional, né? Ele fala sobre isso no texto motivador. O inchaço populacional. Então, ele não promove políticas públicas capazes de controlar o inchaço populacional. O texto motivador também falava sobre centralizar, né? Então, vamos colocar aqui nem se preocupa em elaborar um plano, nem se preocupa em elaborar um plano acho que o texto motivador fala sobre planejamento, é política habitacional, né? Então, plano habitacional. Habitacional. Nem se preocupe em elaborar um plano habitacional eficiente. E o que aconteceria se tivesse um plano habitacional? Que aproxime os locais de trabalho. Falamos sobre isso, né? Os locais de trabalho das residências mais afastadas, né? Mais afastadas dos centros, A letra hoje está feia, né? Opa, volta. Se bem que dá para ler. Mais afastadas dos centros. E aí? Tudo bem até agora? Tranquilo? Tem gente chegando aí agora, né? Falando lá, cadê? Maraísa, falando que é a primeira vez que assiste, né? Todo sábado às 9 horas da manhã, estamos aqui. Tem gente perguntando lá, o Maurício, falando, professor, essa marcação da tese na introdução é interessante? Então isso daqui, ô Maurício, isso aqui é uma forma de introdução, tá? É uma possibilidade você fazer uma introdução só com a tese. É claro que se você tivesse mais linhas, mais espaço, por exemplo, você vai fazer uma redação com 90 linhas, você pode fazer um parágrafo só com a tese, mas aí você vai desenvolver um pouquinho a tese, né? Você vai falar um pouco da tese, não é sustentar, você não vai trazer os argumentos, os exemplos, mas você pode desenvolver um pouco a tese lá na introdução. Então, fazer um parágrafo para a tese é uma das técnicas de redação discursiva. Tá? Como aqui a gente tem muito para falar dos 3, né, problemas, alternativas e desafios, eu fiz 2 linhas, joguei só a tese e a tese é a introdução. Percebe que as questões que envolvem a urbanização, devem ser discutidas e planejadas pela administração pública. Pá, introdução. Tem introdução. Então, assim, o examinador ele não pode tirar nota pela forma, porque eu adotei a forma clássica do texto dissertativo. Tá joia?
Vamos continuar escrevendo agora, vamos falar sobre as alternativas, sobre investir em transporte público. Vamos lá? Joga aqui, joga lá, vamos lá, vamos comigo. Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio aí para você ter a sua redação corrigida, você que participa aqui ao vivo. Vamos falar agora sobre as alternativas. Aqui a gente falou sobre problemas, tá? Vamos falar sobre alternativas aqui no próximo parágrafo. Vamos colocar assim, algumas alternativas poderiam ser desenvolvidas, né? Poderiam ser desenvolvidas para amenizar os problemas. Aí vem a questão que está lá no tópico 2, que ele fala para amenizar os problemas de mobilidade, né? Então, algumas alternativas poderiam ser desenvolvidas para reduzir, amenizar, amenizar os problemas de mobilidade, legal agora não, problemas de mobilidade, das grandes cidades. Quero você anotando aí comigo, hein? Grandes cidades. Ponto. Então, ó, isso aqui é um tópico frasal. É sempre legal deixar explícito o seu tópico frasal, fazer um tópico frasal relativamente curto, né? Um período curto. Mas tá bem legal aí, tá tranquilo. Vamos comigo aqui. Aí a gente agora tem que trazer, né, essas alternativas. A gente falou sobre transporte público eficiente, né? Então vamos colocar aqui, ó, uma delas, da alternativa, né? Delas retoma a alternativa. Uma delas seria investir na melhoria do transporte público, na melhoria do transporte público. Aí é legal a gente dar exemplo, né? Seria melhor investir na melhoria do transporte público. Como? Como ônibus. Que mais? Trens. Metrôs. Tá bom. Não, vamos colocar aqui e VLTs, né? E a gente falou sobre isso. Veículos leves sobre trilho. Veículos leves sobre trilho. A gente falou de transporte público e deu exemplo de transporte público. Bacana. Agora, o que a gente entende por ser eficiente? A melhoria como? Vamos lá. Por exemplo, vírgula. Se houvesse uma frota de ônibus novos, uma frota de ônibus novos. Ônibus novos tinha que ser
seguros. Vou pegar alguns adjetivos, né? Ônibus novos, seguros e com horários definidos, né? E com horários bem definidos. Se houvesse isso, né, gente, haveria. Nossa, ficou horrível, a letra tá... Haveria maior adesão? Haveria maior adesão das pessoas. Haveria maior das pessoas a esse meio de transporte. Opa. De transporte. Ponto. E a gente não falou sobre as ciclovias. Vamos colocar aqui. A gente deu um exemplo, né? Vamos colocar aqui outra medida. Outra medida seria a implantação de ciclovias e de ciclofaixas. Faixas seguras, né? Ciclofaixas seguras para o deslocamento dos ciclistas. Aqui no Distrito Federal nós temos, infelizmente, vários acidentes que envolvem ciclistas. Então, seguras dá uma fechada na ideia. Pronto, olha lá. Temos mais um parágrafo sobre alternativas. É basicamente isso, né? A gente falou sobre transporte público, deu exemplo, né? Falou sobre a questão do ônibus, né? Seguro, novo, horário, e das ciclovias e ciclofaixas. Foi, tá? Agora vamos lá para os desafios, né? Os desafios. Vamos falar um pouquinho lá sobre isso. Vamos começar assim, ó. Cadê? Próxima linha, parágrafo. Opa, ficou legal não. Importa salientar que o trânsito, isso aqui é só para a gente retomar, tá? E começar o parágrafo. Que o trânsito não é o único problema. Posso salientar que o trânsito não é o único problema o único problema provocado pela falta de planejamento, pode ser, né? Provocado pela falta, pela ausência, pela falta de planejamento urbano. Acho que o texto motivador fala sobre políticas públicas habitacionais, né? Então, o planejamento urbano e de políticas
políticas. Dá um print aí que eu vou mudar a tela. Quem estiver acompanhando quiser dar um print pela falta de planejamento urbano e de políticas públicas. Ponto. Vamos falar sobre favela, a gente citou alguma coisa, né? Vamos lá, a favelização. Favelização. E a violência urbana também, podemos falar. E a violência. Acompanha aí, gente. Urbana. Favelização. E a violência urbana também constituem exemplos, né? Também constituem exemplos dos resultados da omissão estatal. O que a gente pode colocar aqui? Vai, vamos finalizar esse parágrafo aqui, gente. Eu acho que é isso. Portanto, o desafio da defesa social é desenvolver estratégias eficientes que garantam a segurança, né? A segurança da sociedade. Da sociedade. Beleza? Olha lá. Você que está aí comigo acompanhando. Temos mais participações aqui. Maurício perguntando, só é interessante utilizar conectivo de conclusão em parágrafos que não são da conclusão no final do texto. O Maurício, todo parágrafo, a unidade parágrafo, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, você jogar uma conjunção conclusiva dentro do parágrafo de conclusão para concluir a ideia é válido e necessário, inclusive, tá bom? Então, no próprio parágrafo você já tem a ideia. Vou fechar o parágrafo, vou concluir, então vou dar uma questão de consequência, tá? Então tem sim, nenhum problema não. Vamos lá, o que mais? Vamos concluir, né? Eu poderia concluir a redação, eu poderia concluir esse texto aqui nesse mesmo parágrafo, mas como eu disse a vocês que eu prefiro fazer um parágrafo de conclusão, mesmo que seja um parágrafo pequeno, eu vou colocar aqui pequeno, se você quiser colocar aí na mesma linha, fica à vontade, mas eu prefiro separar, tá? Então vamos colocar aqui uma conclusão, vamos aqui, ó. Diante disso, vírgula,
A administração pública deve agir de maneira eficiente, mais ética. Para vencer os obstáculos e minimizar o que? As perdas? Não, os impactos. Sofridos pela população, ó. Sofridos pela população. Show de bola! Olha aí que bacana. Ficou legalzinho, né? Então, um parágrafo pequeno. Eficiente. Cortou aqui. É isso, olha lá. Deu print aí na tela? Terminou? E aí agora eu quero saber de vocês que estão fazendo comigo aqui ao vivo, na tela aqui, foram 27 linhas. Eu acho que aí deve ter fechado com 32 linhas, que aí se você apertar um pouquinho a letra vai caber dentro das 30. Tem que fazer caber dentro das 30, não tem como passar de 30, né? Aqui 27 linhas, mas é na tela, a gente não tem muita... A caneta é diferente, o tamanho é diferente, então assim, não tem a mesma proporção que tem aí no seu papel, na sua linha pautada. Vai depender também das pautas. E aí eu quero saber, olha lá, tem gente já colocando aqui pra gente, 28 linhas, quantas linhas? Quantas linhas aí? Aqui foram 27, ó, fechou quase igual a minha, ó, mas lá tá colocando 31 linhas, que o Márcio está falando que é arriscado fazer 3 parágrafos, mas quando estamos tratando de uma redação com 3 tópicos, tendo obrigatoriamente desenvolver, eu acho que 3 parágrafos são suficientes. Ô Márcio, aí é questão sua, né? Questão pessoal. Eu fiz 3 parágrafos de desenvolvimento, coloquei um de introdução e um de conclusão. Como são parágrafos pequenos de introdução e de conclusão, você não perde nada, você só ganha porque você adotou a estrutura clássica, você não vai perder nota pela forma, tá? Eu falo isso para você porque isso aconteceu recentemente na prova da Polícia Rodoviária Federal, Banca CESP. Alguns alunos perderam nota por desobedecer forma, mas na hora da prova, você e a sua prova, a estratégia é sua, tá bom? Temos lá 28 linhas, 30 linhas, 27 linhas, 28 linhas... perguntando se o primeiro parágrafo, só 2 linhas, fica curto. Fica, mas é o que a gente tem para hoje, né? A gente tá vendo aqui que a gente gastou essa média de 30 linhas. Se deu 28, quiser dar uma ampliada ali na sua introdução e tal, colocar mais uma linha, não tem problema. Mas essa redação, esse modelo, não sei se chegou agora, o programa já estava rolando, é o modelo de redação que eu chamo de redação sanduíche. É uma introdução pequena, é uma conclusão pequena e a gente aproveita o meio para fazer o desenvolvimento do texto. Tá joia? Gente, vamos sortear, né? Vamos sortear. Cadê? Pessoal quer ter a redação corrigida. E lembrando que se você for sorteado, você tem que desenvolver esta redação que eu acabei de fazer. Mas não é copiar a minha, é fazer a sua. Tá? Então faça a sua, crie a sua redação, escreva e mande para mim. Joga lá, por favor, joga lá na tela. Olha lá, você que for sorteado hoje, para ter a sua redação sorteada aqui, para ter a sua redação corrigida, você precisa mandar a sua redação para esse e-mail aqui, ó, laboratório de redação@estudioaulas.com.br.
Mas cuidado que é sem tio e sem cedilha. Então é Laboratório de Redacal, tá? Porque é Laboratório de Redacal. @estudioaulas.com.br. Vamos colocar aqui uma hashtag, Daniel, que sorteio é esse? Você vai colocar aqui, você vai escrever hashtag doutor português. Hashtag doutor português, tá? Escreva lá a hashtag doutor português. Eu vou passar aqui na tela, o dedo para cima, para baixo, não olho mesmo, onde o dedo parar você está sorteado. Lembrando, já pode começar aí a colocar, né, hashtag, eu quero não, é hashtag doutor português. Você tem até quarta-feira, próxima quarta, às 23 horas e 59 minutos, vou colocar até aqui, ó, joga lá na tela de novo. Então você tem até quarta, hoje é sábado, você vai ter até quarta, às 23 horas e 59 minutos, para enviar sua redação para este e-mail, só se você for sorteado, porque depois eu confiro, tá, gente? Daniel, mandei lá a redação, corrige aí. Não dá. Imagina se todo mundo mandasse a redação para corrigir, não dá. Então eu sorteio 10. Algumas eu corrijo aqui ao vivo e outras que eu não corrigi ao vivo eu corrijo e devolvo por e-mail, antes do próximo programa. Olha lá, o pessoal já está participando aí. Vamos lá? Vamos para correção? Vamos para correção não, vamos pro sorteio, né? Então já parei aqui o dedo, olha lá, quem foi sorteado agora foi Gadiene. Então o número 1, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Gadiene, parabéns, Gadiene. Gadiene Ferreira. Pode ir lá, Ferreira. Hashtag doutor português. Vamos lá, mais alguém? Parei aqui, Andréia da Silva, número 2. Parabéns, Andréia. Andréia da Silva. Andréia da Silva, parabéns. Número 3, vamos lá, sortear mais alguém para cima e para baixo. Coloque lá. Quem mais? Patrícia Almeida, tá aqui, ó. Patrícia Almeida, parabéns, Patrícia Almeida. Número 4 dessa manhã de hoje, hashtag doutor português, se você não foi sorteado ainda, vamos lá, Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro, lá não tem acento, né, mas tudo bem. Márcio Ribeiro, vamos lá, próximo sorteado, parei, Cidinha Amorim, tá aí com a gente, Cidinha Amorim, parabéns, Cidinha. Hashtag doutor português, você que está aí participando com a gente, hashtag doutor português, parei. Quem foi o 6º sorteado de hoje foi NN Solution. Quem é NN Solution? Tá aí com a gente também em todos os nossos eventos. Parabéns, UFBA. Vamos lá, ainda não acabou não, tem chance. Vamos lá comigo, hashtag doutor português, você. Meu xará, Daniel Alves. Parabéns, Daniel. Tem até quarta-feira para mandar essa redação. Próximo sorteado ainda tem vaga, gente. Vamos comigo. Cadê? Guilherme Maciel é o número 8. Guilherme Maciel. Número 9 agora, sorteado número 9. Hashtag doutor português. Vai lá, vou lá para baixo agora. Lá para baixo. Parei. Fabiana Bonfim. Parabéns, Fabiana. Bonfim, coloque lá. Bonfim. E a última pessoa de hoje, vou pro final, coloque hashtag doutor português, parei aqui, cadê? Soraya. Número 10 foi a Soraya o quê? Queiroz.
Queiroz, Soraya Queiroz, parabéns, vem para mim aqui, joga para cá. Gente, olha só que legal, sorteei 10, depois eu vou colocar aqui na tela de novo. Lembrando que se você não foi sorteado hoje, você pode participar. No próximo programa de elaboração, eu vou sortear 10 de novo. Então, a cada semana sim, semana não, você tem a possibilidade de ser sorteado. No próximo evento, eu vou analisar aqui, celular caindo, fazendo sorteio. Eu vou fazer a análise do texto que eu montei aqui com vocês, então vou mostrar para vocês, né, tem gente discutindo, parar, 2 linhas e tal, introdução, como é que eu fiz, texto motivador, os elementos do texto motivador que eu posso ter colocado ali dentro, eu vou fazer essa análise. Vou corrigir algumas redações ao vivo e é muito legal participar e ver as redações sendo corrigidas porque você aprende até o que não é para fazer ou o que é para fazer. Olha, fulano tal fez assim, ficou legal, bacana, dá para fazer. No último evento nós tivemos uma redação com um texto muito bom, mas não fez o que a banca pediu, a nota caiu, né? Então assim, fiquem atentos porque é muito bacana mesmo, tá? Então no próximo evento nós teremos aí a correção de redações. Joga na tela aqui de novo, joga na tela, você que está aí comigo, foi sorteado, se o seu nome estiver aqui, você tem até quarta-feira, já pode parar ali, ó, porque a gente parou o sorteio, tá? A pessoa está colocando aqui, doutor Português, quarta-feira, às 23h59, enviem a redação. Lembrando, pessoal, ó, algumas orientações. A redação, vem para mim. A redação tem que ser sobre este tema, então o material está aí na descrição do vídeo, baixa aí o tema se você quiser. Tem que ser sobre este tema, tem que ser esta redação que eu vou corrigir, não pode ser a cópia da minha, você vai fazer a sua, tá? E a imagem que você for mandar, seja a foto ali por imagem ou PDF, tem que ser legível. Para eu poder corrigir, eu tenho que conseguir ler, tá bom? Então tire uma foto boa, com uma boa iluminação, procure fazer, e tem que ser manuscrita, nada de digitada. Eu já recebi redação digitada não tem lógica, não vou corrigir, tá bom? Então é manuscrita, a caneta, papel com pautas se você conseguir, papel em branco também pode ser, mas é melhor fazer em papel em pautas que tem margem para você fazer as quebras de margem, de sílabas. Então, só dá um Google aí, coloca folha com pauta que você acha aí na internet. Baixa, escreva aí a sua redação, mande para mim, porque eu vou corrigir a sua redação. Tá joia? No mais, eu agradeço a participação de todos vocês. Se você ainda não me adicionou na sua rede social, joga lá, por favor. Coloque lá no seu Instagram, lá, @professor Daniel Lima, você me adiciona, me encontra lá. E se tiver alguma dúvida, pode mandar lá pelo direct. Muito obrigado pela participação, uma boa semana de estudos para vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!